Rogério, quando a gente olha guerra comercial, eu acho legal a gente separar as commodities, né? Então, você comentou do algodão, a gente tem que pensar que os Estados Unidos ele não está impondo tarifas sobre commodities agrícolas, sobre a soja, sobre o milho. Então, é sobre, cara, milhares de produtos, né? Não é apenas pensando no agro em si que isso está acontecendo. Lógico que o maior reflexo, pensando em Brasil, é no agro, porque a gente é o maior fornecedor de soja para eles, a gente é o maior produtor, né, de várias outras culturas, segundo maior produtor de milho. Porém, quando eu olho a soja especificamente, a gente está falando de uma produção nessa safra agora que acabou de ser colhida, né, na nossa região, que continua sendo colhida aí, principalmente na região mais sul do Brasil, a gente está falando aí de uma safra próxima de 170 milhões de toneladas. Brasil como um todo, né? A Argentina, que a gente tinha a possibilidade de redução do saco, de 50 milhões de toneladas, que no meio do caminho, inclusive, o preço da soja no Brasil subiu por conta dessa possibilidade de quebra na Argentina, que acabou não acontecendo, colheu 50 milhões de toneladas, então teve uma safra dentro do normal. Você está falando de uma safra cheia no Brasil e uma exportação que tem que acontecer. Isso, ela tem que acontecer até final de junho no Brasil, julho, porque daí você já tem milho, né, tomando espaço da soja. A gente está falando de uma exportação no ciclo 24-25 de 107, 106, 108 milhões de toneladas, em cima de uma produção de 170. Então, você continua com um consumo que é bem menor do que 50%. Né? Você está falando de um consumo doméstico de 60 milhões de toneladas contra uma exportação de 107, 108. Você praticamente 2 vezes o consumo é exportação. E aí você tem uma dependência, sim, do maior importador de soja do mundo, do maior consumidor de soja do mundo, que é exatamente a China. Porém, lá em 2018, né, que você teve o primeiro passo da guerra comercial, Trump e Xi Jinping na China, de 2018 até 2020, você tinha uma grande diferença, né, tanto em fluxo de soja para a China, quanto em estoques chineses. Então, lá em 2018, você tinha um estoque de mais ou menos 16 milhões de toneladas na China, um estoque de passagem, né, de um ciclo agrícola para o outro. E se encerra o ciclo agrícola, que a gente chama 31 de agosto, 1º de setembro é ano novo para eles. Então, 16 milhões de toneladas em cima de um consumo de aproximadamente 100 milhões de toneladas. Então, 16% de estoque. Hoje, a gente está falando de um estoque de passagem na China acima de 40 milhões de toneladas. Então, a gente, basicamente, você quase triplicou o estoque de passagem da China no período de 2020 até 2024. Ou seja, o chinês se preparou para essa possível segunda eleição do Trump, olhando especificamente a soja. Então, quando eu dou um passo para trás e olho a soja e falo, cara, o que aconteceu em 2018? Preço de tela de Chicago derreteu, porque automaticamente os Estados Unidos não vendiam mais nada para a China, e prêmio nos portos do Brasil subiram e compensaram muito a queda de Chicago. E o que aconteceu esse ano? Isso não aconteceu. Todo mundo imaginava que isso podia acontecer. E como isso não aconteceu, cara, mas é o mesmo cenário, a guerra comercial, tarifas muito acima do que aqueles 25% que o Trump impôs lá atrás. Por que agora não está acontecendo isso? Porque a China está preparada. E o fluxo de soja lá atrás, onde você já chegou a ter metade das importações chinesas saindo dos Estados Unidos e outra metade saindo do Brasil, hoje você tem praticamente um 70-30. Então, quase 70% da soja que a China importa sai do Brasil e os outros 30% saem dos Estados Unidos. Então, o fluxo do grão soja, né, que sai in natura, principalmente de Brasil e Estados Unidos, que são os 2 maiores exportadores desse grão in natura, para a China, que é o maior comprador, ele mudou. Então, o Brasil tem muito mais espaço, o Brasil tem muito mais força hoje de exportar para a China, e os Estados Unidos ele acabou pulverizando a exportação dele muito para a Europa, muito para países também da Ásia, com um consumo um pouco menor. Então, essa dependência, principalmente da soja, tá, de China e Estados Unidos, ela reduziu bastante pós primeira guerra comercial que a gente viu lá no final de 2020, acabou, né, quando o Biden entrou e acabou com a guerra comercial. A gente viu que isso acabou melhorando, né, melhorando para o Brasil, eu falo, né, porque a gente acabou exportando mais para a China e os Estados Unidos têm uma dependência menor de exportação para a China. Quando eu olho para o milho, é basicamente irrelevante. Quando eu falo de uma guerra comercial de China e Estados Unidos para o milho, a China importa muito pouco milho. Então, para vocês terem ideia, a China é o 2º maior produtor de milho do mundo.